Vamos cantar, pode sentar, vamos cantar. Criança, te amar pelo que és, voltar à inocência. Queria convidar a Nafael e o Saulinho para vir para cá. Acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor, com teus braços de amor. Essa canção, eu nem sabia que eles iam cantar ela, mas é uma canção que fala sobre ansiedade. Porque criança, ela vai adquirindo ansiedade na medida que vai crescendo por causa dos que estão ao seu redor. Sociedade, família, pais, etc. Aí ela vai adoecendo na ansiedade porque você adulto passa para ela. Mas ela não nasce com ansiedade. Ela nasce com a sua personalidade. E aí você vai moldando a personalidade e o caráter vai sendo construído, não é? Então, quando essa música diz, eu quero ser como criança, e ele diz assim, torno-me independente, aí eu começo a desobedecer e deixo de simplesmente crer. Aí pronto. Então, nós vamos cantar de novo, você vai cantar pensando nisso, para Deus falar com você. A doutora Ana Fael vai falar da parte física como médica, ela é médica. O Saulinho vai falar da parte psicológica, na mente, o que a ansiedade faz. E eu vou fechar com o lado espiritual da coisa, tá certo? E no final nós vamos abrir para perguntas. Então vai guardando aí aquilo que você quer perguntar sobre tudo, tá bom? Vamos cantar, vamos lá. Quero ser como criança, te amar pelo que és, te amar pelo que és. Olha que beleza. Voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar, só acreditar em ti, e acreditar em ti. Presta atenção aí. Mas às vezes sou levado, a intenção até que é boa, pela vontade de crescer. Aí torno-me independente, já estragou, e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor. Olha que beleza, Senhor.
teus braços de amor. Com teus braços de amor. Já introduziu, não é? Deixa eu só dar 2 avisos importantes aqui. Nós teremos quinta-feira agora um tempo de oração aqui. Não vou nem chamar de vigília, porque nós não vamos passar da meia-noite, possivelmente. Geralmente o Espírito Santo aqui nessa igreja, ele fica muito livre para fazer o que quiser. A gente às vezes já foi até 2 ou mais, mas ultimamente a gente tem orado a partir das 8 da noite, 20 horas, até meia-noite ou 1 no máximo. A gente encerra com bolinho, com cafezinho, com essas coisas assim. Lá naquele montinho, lá embaixo, lá, ó. Hoje dá para ver lá, não é? No montinho ali de oração, nós vamos fazer uma fogueira lá. Se não estiver chovendo. Se estiver chovendo, nós vamos fazer aqui dentro. Mas nós vamos fazer, nós vamos orar, Denise. Eu quero convidar você, porque você não vem orar em vigília. Você geral. Quem vem, não precisa ficar com raiva de mim, porque você vem. E quem não vem, não precisa ficar com raiva de mim, não. Eu estou só te exortando, convidando. Sabe por quê? Você fica no celular, no Facebook o dia inteiro. Eu, por exemplo, eu gosto muito de UFC. Pá, MMA. Quando tem luta boa, eu fico vendo. E depois eu estou aqui na igreja. No outro dia, aceso, pronto para servir. Mas eu gosto de luta. Agora, se eu posso ficar 4 horas vendo luta, eu não posso ficar das 8 à meia-noite orando? Então você, principalmente você que é líder, viu? A liderança, vem orar. Todos os líderes, aqueles que se consideram alguém que Jesus chamou para fazer alguma coisa nessa igreja, vem orar quinta-feira. Nós precisamos orar mais do que comer. O Brasil está uma desgraça. Para não falar outras palavras que eu gostaria de falar aqui. Não tem justiça nesse país. Tá bom? Então é bom a gente orar. Nafaele, cadê o Murilo, seu marido? Murilo, fica em pé, por favor. Olha o Murilo aí. Gente, o Murilo é personal trainer. Se você quiser ficar fit, você paga ele, que ele dá os conselhos para você. Mas não garanto que vai ficar fit, não. Só se você tiver disciplina. A Cléria e a Mari estão malhando lá. Pois é, vamos lá. Está com você, Rafael. Você Bom. tem 15 minutos. Quantas horas aí? 11 horas. É, deu certo. Quando chegar nos 10, vocês levantam a mão e me falam, tá? Meu nome é Nafaele, sou esposa do Murilo, como já foi falado. Sou médica, no momento médica residente em infectologia pelo Hospital das Clínicas da UFO. Não sou psiquiatra, mas o que eu vou falar para vocês tem a ver com a minha formação médica e em relação à minha experiência como médica na Estratégia Saúde da Família, no bairro Ipanema 2, no ano passado. Eu vou levantar. Eu vou levantar. Então, montei alguns poucos slides para ficar um pouco mais didático. Eu vou falar mais da parte fisiológica mesmo, dos transtornos de ansiedade. E essa figura ela ilustra bem como que uma pessoa com transtorno de ansiedade funciona, né? A priori, é uma pessoa que sente medo de absolutamente tudo e se preocupa sobre tudo o tempo todo. A ansiedade, ela faz parte da nossa humanidade, né? Então, assim, a gente está ansioso por algum acontecimento, por algo que vai acontecer, isso faz parte. É uma mola propulsora. Todavia, a ansiedade, quando ela se transforma num transtorno, ela gera alguns sintomas e ela acaba por limitar as nossas atividades, o nosso raciocínio, a nossa produtividade. Pode passar? Aqui, a epidemiologia é o que a gente usa para tentar quantificar a incidência de determinada doença, né? E aqui foi feito um estudo pela Organização Mundial da Saúde em relação ao problema do transtorno de ansiedade e da depressão em vários continentes, na verdade, todos os continentes do mundo. O gráfico em vermelho representa as mulheres, verde os homens e o amarelo ambos os sexos. E a gente pode ver que, por esse estudo da OMS,
o continente americano é o continente que tem a maior incidência, tanto de ansiedade quanto de transtorno depressivo, as mulheres em maior incidência do que os homens, e o Brasil aparece em primeiro lugar no continente americano, tanto no transtorno... pode. Esse aqui? Então, aqui, as mulheres, os homens, aqui o gráfico de cima em transtorno de ansiedade, no gráfico de baixo, a incidência do transtorno depressivo, sempre as mulheres aparecendo em maior proporção em relação aos homens, em todos os continentes. E aqui, no transtorno de ansiedade, o Brasil aparece em primeiro lugar, e na incidência do transtorno depressivo, o Brasil aparece em segundo lugar. Pode passar? Aqui, só para vocês entenderem, porque, assim, nos transtornos mentais, a gente precisa tentar instrumentalizar o diagnóstico, né? Porque determinadas doenças a gente tem um valor muito preciso, né? Então, vamos dar um exemplo assim da diabetes tipo 2. Você faz um exame, glicemia em jejum, abaixo de 99 está normal, acima de 126, a priori, numa primeira amostra, você é diabético. Então, assim, a gente consegue quantificar. Os transtornos mentais, no geral, eles são muito subjetivos, a gente não tem um número. Então, precisa instrumentalizar, porque senão o paciente, quando ele chega, a gente vai de acordo com a cara do freguês, né? Esse é depressivo, esse é ansioso, mas se você não tiver parâmetro, você acaba cometendo alguns erros diagnósticos e, automaticamente, você acaba comprometendo o tratamento, né, o plano terapêutico de todo o paciente. Então, assim, na psiquiatria, é usado esse manual, que vocês podem perceber que não é um manual muito pequeno, que a gente chama ele de DSM-5, é a versão nova, que tenta instrumentalizar o diagnóstico de todos os transtornos mentais. Tá? Pode passar? Tem essa quantidade. Pode voltar um pouquinho. Ali eu esqueci de tirar a foto do livro, mas vocês podem ver que pela Associação Americana de Psiquiatria, a gente divide aqui, em vários transtornos. A abordagem, ela não é uma abordagem que a gente fala na medicina de etiológica, de causa. Ela é uma abordagem sindrômica. O que isso significa? Que você fala, vamos supor, numa abordagem geral, transtorno de ansiedade generalizada. A partir do momento que você faz essa abordagem inicial, você vai partindo para as possíveis causas desse transtorno de ansiedade. Aí a gente tem transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno, ataque de pânico, agorafobia, que depois eu vou falar um pouquinho para vocês dessas causas. São ramificações, mas a abordagem inicial, ela nunca é pela causa, ela é uma abordagem geral, para depois a gente poder ter instrumentos para poder ir investigando o paciente e realmente fechar o diagnóstico de uma forma mais precisa. Comumente, a gente não consegue fechar um único diagnóstico. Eles se mesclam, eles caminham entre um e outro. Mas é muito grande e são muitos os transtornos. Tá bom? Pode passar? Aqui é o que diz respeito à página do DSM-5, falando única e exclusivamente dos critérios diagnósticos para o paciente que chega com suspeita de transtorno de ansiedade generalizada. Então, o paciente ele tem que ter esses seguintes critérios. Letra A, ansiedade e preocupação excessiva, expectativa apreensiva, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses. Então, não é uma situação isolada. São vários dias acontecendo por, no mínimo, 6 meses. Com diversos eventos ou atividades, tais como desempenho escolar ou profissional comprometido. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação, e a ansiedade e a preocupação estão associadas com 3 ou mais dos seguintes 6 sintomas, com pelo menos alguns deles presentes na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Então, tem que ter pelo menos 3 dos 6 que eu vou citar. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, que é uma sensação de cansaço crônico, dificuldade em concentrar-se ou sensações de branco na mente, irritabilidade excessiva, tensão muscular e perturbação do sono. Tanto hipersonolência como insônia. Acho que alguns a gente já começa a se identificar, né? Pode passar? Né?
Então, assim, existem alguns efeitos do transtorno de ansiedade no nosso corpo, né? Então, não raro, no pronto-socorro, às vezes a gente encontra pacientes que a gente pensa que está abrindo um quadro de infarto agudo do miocárdio. Na verdade, nada mais é do que um transtorno de ansiedade, na maioria das vezes, ataque de pânico associado. Mas é porque, de fato, a pessoa com transtorno de ansiedade, ela gera no nosso organismo o que a gente chama de descarga adrenérgica. É um nome um pouco complicado, mas basicamente nós temos dois tipos de descargas hormonais muito importantes, que são as colinérgicas e as adrenérgicas. Colinérgicas estão relacionadas a um hormônio chamado acetilcolina e adrenérgica a adrenalina. Então, isso assim, faz parte do nosso organismo ter descargas de adrenalina, porque o nosso corpo ele precisa estar preparado em determinados momentos para fugir ou lutar. Então, assim, a descarga de adrenalina é preparar o nosso corpo para situações extremas de fuga ou luta. O problema é quando essa descarga adrenérgica ela não acontece só nessas situações específicas e elas passam a acontecer na maioria dos dias por mais de 6 meses. Isso gera sintomas porque é uma descarga de adrenalina no qual o nosso corpo não foi preparado para contornar. São picos, são circunstâncias e, de repente, isso acontece de uma forma muito generalizada. Isso no cérebro, ele pode ocasionar sintomas como dores de cabeça, sentimentos de desespero, falta de energia, nervosismo, raiva, irritabilidade, problemas de memória, concentração, dificuldades para dormir. No coração, batimentos cardíacos acelerados ou palpitação, relação com hipertensão arterial e maior risco de problemas cardíacos. No estômago, náusea, dores de estômago, azia, refluxo, aumento ou diminuição do apetite. No pâncreas está relacionado a uma maior incidência de diabetes tipo 2. No intestino, uma alteração do hábito intestinal, tanto para diarreia quanto para constipação. E no sistema reprodutor, nas mulheres, geralmente estão relacionados à irregularidade do ciclo menstrual. E nos homens, a impotência, a baixa produção dos espermatozoides e a diminuição do libido. Então, assim, a gente pode ver que a gente não está falando de uma ansiedade pontual, a gente está falando de um transtorno, de uma doença que gera sintomas que nós, na medicina, chamamos de sintomas sistêmicos. Pode passar? Eu gosto muito dessa figura. Inicialmente, ela pode parecer um pouco complicada, mas é só para vocês entenderem como que isso funciona no nosso cérebro, tá? Os transtornos de ansiedade a longo prazo, eles geram outros transtornos que a gente precisa ficar muito atento a eles. Um deles é a agorafobia, o próprio nome fala da ágora, né, que é do público. Então, são pessoas que elas têm dificuldade de se relacionar, por exemplo, de estar aqui com muitas pessoas. Então, a longo prazo, o transtorno de ansiedade pode desembocar numa agorafobia. Nos transtornos obsessivos compulsivos, que vocês já devem ter visto reportagens, que são de pessoas que desenvolvem comportamentos repetitivos, porque ela tem uma ansiedade tão grande que, para tentar contornar isso, ela faz movimentos repetitivos. Então, abrir e fechar a porta várias vezes, né? Sempre usar o mesmo sapato, ir e voltar, pular andar e pular sempre um dos azulejos, né? Então, assim, é um transtorno mental que a pessoa ela só se sente menos ansiosa se ela desenvolver esse comportamento compulsivo. Os transtornos alimentares também estão relacionados, mas a maior incidência são dos transtornos depressivos, e é por isso que eu não poderia deixar de falar, porque é uma relação muito precisa entre os transtornos de ansiedade, resultando, a longo prazo, nos transtornos depressivos. Isso aqui é mais ou menos o que funciona na nossa mente, né? Nós temos dois tipos de neurônios, um neurônio que vem antes e um neurônio que vem depois. A grosso modo, para não ficar muito complicado, é como se um neurônio entregasse e o outro neurônio recebesse. E aí, nessa entrega e recebimento, funcionam dois hormônios, a serotonina e a noradrenalina.
O que acontece no paciente com transtorno depressivo? Funciona no esquema de chave-fechadura, né? Então, o neurônio que entrega, ele entrega a chave. E o neurônio que recebe, ele tem a fechadura. Nos transtornos de ansiedade ou nos transtornos depressivos, podem acontecer 2 eventos distintos. Ou nós termos menos chave, ou nós termos um excesso de fechadura. Então, o nosso organismo ele vai interpretar isso como falta. Se eu não tenho chave, tem alguma coisa errada. Se eu tenho excesso de fechadura, tem alguma coisa errada também. Então, as medicações, quando nós precisamos entrar com a terapia medicamentosa, elas agem justamente nesse eixo neuronal, que é prender a chave aqui nesse espaço. Porque durante 1 ou 2 semanas, o nosso organismo vai entender que tem chave suficiente e o neurônio de baixo vai começar a produzir fechadura. E aí a gente vai ter a quantidade de chaves certas ligando nas suas fechaduras. E aí aqueles sintomas que nós citamos inicialmente, eles vão sendo reduzidos paulatinamente por conta desse controle de ligação entre o neurônio que está entregando e o neurônio que está recebendo. Então, as medicações, as mais novas, as que realmente a gente tem uma boa resposta, elas agem nesse eixo cerebral. Tá? Pode passar? Aqui são algumas classes de medicação, não vou ficar entrando muito em detalhe, mas algumas delas podem ser bastante conhecidas de vocês, né? A amitriptilina era uma medicação muito utilizada antigamente, hoje a gente quase não prescreve, tá? Mas algumas medicações, as mais novas, possivelmente alguém deva conhecer o nome, fluoxetina, paroxetina, sertralina e citalopram, são as medicações hoje mais utilizadas e mais prescritas, porque são aquelas que agem naquele eixo que eu mostrei para vocês, entre o neurônio que entrega e o neurônio que recebe. É o nome popular, né? A paroxetina, acho que o nome mais comum, acho que é Pondera, né? A fluoxetina, o SUS fornece, tá? Dessas medicações, as que são de fornecimento gratuito pelo SUS, até onde eu conheço, é a amitriptilina, mas hoje a amitriptilina a gente usa mais para pacientes que têm sintomas depressivos associados a dores crônicas, mas o tratamento mesmo a gente faz com a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina e o citalopram, lembrando que a fluoxetina é uma medicação que a gente tem pelo SUS gratuitamente. Pelo menos assim, né? De vez em quando falta. Pode passar? Então, assim, o tratamento, isso em termos de literatura, eu não quero aqui que vocês me interpretem como fazendo uma apologia ao uso da medicação, tá? Não é isso que eu estou falando, né? A gente está falando de casos em que realmente o paciente ele se encaixa, né, nos critérios diagnósticos e depois de bem avaliado pelo profissional de saúde, em algumas situações a gente precisa entrar com o tratamento medicamentoso, né? Então, assim, no transtorno de ansiedade, vocês podem achar engraçado, mas eu vou usar o antidepressivo no ansioso? Vai. Porque o remédio que controla a ansiedade, que são da classe que também possivelmente vocês conheçam, Rivotril, Clonazepam, Diazepam, na literatura médica, eles acabam com a ansiedade assim, na hora. Tomou, frequência cardíaca baixou, dá sono, né? Eu já tive paciente ajoelhar no consultório e pedir, pelo amor de Deus, me prescreve meu diazepam. Porque ele realmente tira esse sintoma, esse mal-estar imediato. Só que o pessoal ele não trata. Viu? Pela literatura médica, os diazepams, né, os epams da vida, eles são para serem usados por semanas ou meses. Porque eles causam um efeito que a gente chama de dose dependência. Você começa com meio miligrama, e daqui a pouco meio miligrama já não resolve, vai para 1, vai para 2, vai para 3.
né? Então, assim, você não está tratando, porque ele não age naquele esquema chave-fechadura. Aí tem paciente que fala assim, ah, mas eu não quero tomar fluoxetina, eu prefiro tomar o diazepam. Na verdade, é um equívoco, né? Porque é o diazepam que vicia, né? A efeito dose-dependência. A fluoxetina, não, né? A priori, não, porque é ela quem faz o tratamento mesmo, né? Então, assim, não é uma apologia, mas é um tratamento que, em determinadas situações, ele precisa ser conduzido. Em algumas situações extremas, o paciente vai, sim, precisar do uso de benzodiazepínico a longo prazo. Mas um médico, a priori, que esteja começando o tratamento de um paciente, ele tem que evitar prescrever como tratamento inicial. Ele tem que ter essa concepção de iniciar o tratamento do começo, mas, inevitavelmente, alguns pacientes vão precisar aí do Rivotril a longo prazo, tá? E a psicoterapia, porque senão o medicamento ele vira uma muleta, né? Você dá a medicação, mas o paciente ele não tem nenhum outro tipo de suporte. Então, é igual você tratar um diabético e ele continuar comendo açúcar, né? Você vai dar insulina, mas ele não vai melhorar. A mesma coisa em todos os transtornos mentais, a psicoterapia faz parte dos critérios de plano terapêutico. Pode passar? Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas o que a literatura médica fala da abordagem psicoterápica é da abordagem da terapia cognitiva comportamental, né? Mas isso eu vou deixar para o Saulinho. Pode passar? E, assim, isso aqui é um raciocínio meu, né? Eu já mostrei para quem estava na escola de aconselhamento, já viu. É a pirâmide que eu considero o pilar do tratamento do paciente com transtorno de ansiedade e transtorno depressivo associado. O pilar, para nós, é o relacionamento com Deus. Eu acho que aí, talvez, nesse meu ano na atenção primária, foi onde Deus realmente me usou na estratégia missionária, porque o paciente chega e é o ponto em que a gente realmente tem a brecha para conversar sobre. É a base. Para nós cristãos, a gente entende, e os textos bíblicos eles são muito claros em relação à presença e à providência de Deus em situações extremas de ansiedade. O segundo, a psicoterapia. A terceira, e não menos importante, a atividade física. A gente não fala de tratamento de ansiedade sem a atividade física associada, porque existem mecanismos fisiológicos de liberação hormonal que diminui a carga de estresse, e não existe medicação, nem no Brasil, nem no Japão, nem no mundo, que faça esse efeito de liberação que não seja por meio da atividade física. Atividades de relaxamento, geralmente os pacientes respondem bem à massagem, à acupuntura, né? São mais de tato, de contato, né? Isso costuma fazer muito bem para os pacientes. E, por último, o tratamento farmacológico. Pode passar? Aqui são alguns textos bíblicos que eu estava resgatando ontem. E do Velho ao Novo Testamento, até Apocalipse, existem textos citando ansiedade, e na maioria deles, nunca vem a queixa de ansiedade sozinho, sempre vem uma palavra de consolo e de apoio, logo depois, em seguimento no texto bíblico. Eu acredito que Deus sabe, Deus entende a nossa fragilidade, que isso é uma fragilidade humana, nossa, da nossa humanidade. Deus nos consola em relação a isso. Nós, cristãos, nós não estamos de forma alguma, vamos dizer, alheios e blindados aos transtornos de ansiedade, aos transtornos mentais. Na verdade, eu acho que em determinados momentos nós estamos até mais suscetíveis, porque quando a gente se depara com essa doença, em alguns momentos ela vem acompanhada quase de uma culpabilidade, porque nós somos cristãos e, como cristãos, teoricamente, nós não poderíamos estar sentindo aquilo. E, às vezes, é difícil a gente pedir ajuda, falar para o irmão, procurar auxílio. Mas os transtornos mentais, eles são como qualquer outra doença que precisa ser conversada, precisa ser tratada, precisa ser diagnosticada. E a gente não pode cometer
um engano de confundir os transtornos mentais com alguns tipos de possessão, que foi o que eu vi na minha caminhada como médica, em alguns momentos pacientes me relatarem isso, e é muito sofrido, né? Então a gente precisa nós não podemos ser levianos no tratamento, porque são pessoas que precisam da nossa ajuda, precisam do nosso ouvido e precisam do nosso direcionamento, quiçá nós não sejamos as pessoas que precisemos disso, né? Então, eu vou deixar o Salmo 94:19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o consolo do Senhor trouxe alívio à minha alma. Tá? Depois vai ter um momento para perguntas, tá bom? Muito obrigado, viu, Nafaele? Que beleza. Saulinho. Vou deixar meu cronômetro aqui, porque a tendência de eu passar é muito grande, dos meus 15. Repita comigo, nada é do nada. Eu quero trazer um olhar agora, nesses 15 minutos, sobre a maneira como essas dimensões de ansiedade, no caso, como o Nafaele trouxe com muita propriedade, num aspecto mais crônico, mais persistente, que se enquadra em alguns momentos no que a gente chama de diagnóstico, pode se iniciar na minha vida e na sua. Né? Então, a primeira dimensão importante para mim e para você, que a Nafaele já trouxe de algum momento, é que estar ou me sentir ansioso, primeiro faz parte de existir. A ansiedade, antes dela ser um problema ou um diagnóstico de doença, ela é um estado emocional. Inclusive, quando a gente olha para as sociedades primitivas, isso era muito claro, é um sentimento de sobrevivência. Né? Então, você imagina, em muitos e muitos anos atrás, onde o homem convivia com bestas, com feras, assim, no mesmo ambiente. Né? Então, se chegava uma onça, por exemplo, a onça vinha correndo, ou o homem sentia aquele barulho, aquele mover do mato, ele precisava de um tipo de sentimento, um tipo de descarga, como a Nafaele explicou dessa parte mais orgânica, para que o coração dele batesse mais forte e aquele processo todo pudesse permitir que ele corresse. Aquela respiração ofegante, aquilo tudo fosse bem-vindo para que ele pudesse sobreviver. Então, a primeira coisa, irmãos, dimensões de ansiedade, elas fazem parte da minha vida e da sua. Isso é fato, isso é fato. Né? A ansiedade, enquanto sentimento, é um movimento de dentro para fora, como qualquer outro sentimento. A grande questão é quando isso, de fato, não é mais só uma questão pontual do meu dia a dia, isso torna recorrente, se torna cada vez mais intenso dentro de mim e, principalmente, habitual, é um hábito. E esse hábito começa a se estender, não simplesmente porque eu estou numa situação de perigo, mas numa situação assim que começa a afetar o meu trabalho, meu relacionamento em casa e tudo mais. Né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, então? Primeiro, só uma definição para nós, novamente, né? É um estado de humor, então a gente está falando de uma dimensão de emoções, de humor, né? Negativo, via de regra. Por quê? Porque me deixa em estado de alerta, não tem sentimento agradável em ansiedade, mesmo nessa de sobrevivência, como eu te disse, caracterizado, via de regra, por sintomas corporais, que tem uma expressão, em especial, na tensão física, existe um tensionamento do meu corpo, da minha musculatura, dos meus sistemas, como a Nafaele trouxe, naquela figura que aponta tudo que pode ser alterado dentro de sistemas, e que tem como a coluna dorsal do conceito um medo iminente do futuro. A ansiedade, ela trabalha com dois conceitos nessa dimensão psíquica muito próprio: medo e futuro. Só que esse futuro é como se fosse uma tragédia anunciada, ou seja, uma tragédia que pode vir amanhã. Na ansiedade, ela começa a me invadir para hoje. A possibilidade da tragédia, do e se, aquilo começa a fazer parte do hoje. Então não é mais amanhã, é hoje, é agora. É na minha noite, é no meu travesseiro, é no meu sono, é na minha casa. A tragédia começa, não mais como um anúncio, como um prenúncio, como um grau de possibilidade.
Isso agora, no meu conceito, eu já estou invadindo um espaço que não é mais o normal, ou esse normativo que eu trouxe para mim e para você, como de sobrevivência, mas começa a ser um problema, né? Quando essa tragédia, esse anúncio, e quem faz isso, irmãos? A minha mente é a sua. A maneira como nós pensamos, tomamos decisões e fazemos uso de como fomos ensinados a encarar questões do nosso dia a dia, acaba sendo esse repertório de trazer a tragédia anunciada para amanhã, para hoje, né? E aí, o assunto ele é muito extenso, mas eu quero fazer um recorte específico de pensar como é que isso surge nessas proporções. Se nada é do nada, se absolutamente tudo que nós sentimos e a maneira como nós existimos tem um significado e um sentido, qual é o significado e sentido, então, de ser um adulto hoje com transtorno de ansiedade, ou de existir como adulto hoje, tendo essas questões acometidas no meu corpo? Quando isso surgiu? Quando? Essa talvez seja a pergunta de ordem para nós. E aí uma possibilidade comum para pensar transtorno de ansiedade tem a ver com infância. Grande parte, irmão, do que nós somos hoje, do que nós nos tornamos enquanto adultos, necessariamente bebe na infância. Isso é fato. A criança, em especial, até 7, 8 anos, imagina uma terra extremamente fértil, que se você espirrar ali, vai nascer alguma coisa, né? Nós estamos falando de uma dimensão assim, ultra, mega fértil, para que as experiências acontecidas, ocorridas, atravessadas entre pais e essas crianças, entre os cuidadores, entre os professores, entre esse adulto que faz parte dessa vida, aquilo que é inserido, que é lançado, é como sementes que vão ficar ali e vão, de alguma maneira, num terreno subjetivo e fértil, germinar, né? Então, irmãos, na literatura, em psicologia, por exemplo, quando a gente pensa a causa e a origem de transtornos de ansiedade, nós necessariamente vamos ter que falar de uma infância. Nós vamos ter que falar, por exemplo, de como aquele adulto, aquele cuidador, né, ensinou para aquela infância, por exemplo, um senso de controle ou de descontrole. Olha que interessante isso. Eu já ouvi alguns casos, e é muito comum, cada vez mais, a gente ouvir e perceber isso, principalmente no estilo de vida que a gente tem hoje no século XXI, de total descontrole. A maneira como aquela criança, desde cedo, tem que presenciar dentro de casa o descontrole emocional daquele adulto, por exemplo, quando ele tem que tomar uma decisão, quando ele está vivendo um tipo de sofrimento, quando ele passa sob pressão, né? Recentemente eu ouvi um relato que para mim foi muito forte, né? Um pai virou para sua filha de 4 anos e ele estava numa situação muito emocionalmente alterada. E aí ele vira para essa filha de 4 anos e fala assim: minha filha, você quer que seu pai morra? Porque a criança estava dando uma birra, porque ela é uma criança, a criança ela existe a partir do seu ego, do seu ventre, então não satisfez ela vai querer se manifestar, é aquele adulto cheio de pressão do lado dele, um monte de desafio, e aí num dado momento ele pega a filha e expressa isso. Ora, uma criança que tem que conviver com a situação de descontrole, ela não tem, desde o início, o que é um senso de controle, de tomada de decisão, de ter que lidar com a pressão, né? Existe um outro caso também, né? Todo esse sentimento que eu convivi, assim, ouvindo, né? Quando você tem essa figura, esse ícone de pai e de mãe, anunciando a sua própria morte para a criança, né? E tudo, ou o seu desespero intenso, não pense você que aquilo é inofensivo. Aquilo fica. E o conceito que aquela criança está sendo desenvolvido sobre lidar com a frustração, sobre lidar com a ansiedade, começa a ser inaugurado nela o descontrole, o excesso. Se vira, meu filho, que a vida é dura desde o início. Mas não simplesmente que a vida é dura, mas se a sua ansiedade não tiver a flor da pele, como está a da mamãe, você não consegue sobreviver. É claro que você não está falando isso para o seu filho, você existe assim. E seu filho capta isso. Se o seu filho não morrer, ele vai ser um adulto amanhã. E aquilo vai entrar como um efeito, como um fenômeno
plena atividade no momento em que ele tem que existir, que ele tem que tomar decisões, que ele tem que lidar com frustrações, que ele tem que administrar o medo e a incerteza, né? Um outro oposto, um outro extremo que é muito interessante, é o excesso de proteção que a gente vive hoje. Isso, infelizmente, irmãos, isso talvez seja muito maquiado, porque a gente acredita que está abdicando, que a gente está protegendo, que a gente está cuidando dos nossos filhos, mas um excesso de proteção, muitas vezes, vai impedir ele de entender e de descobrir, de explorar e de ter que entrar em contato com próprios recursos internos para tomar decisão, para lidar com frustração. A ansiedade, ela é precedida por uma frustração que invade o corpo. Só que aquela frustração dialoga com o conceito que a pessoa tem de medo, de incerteza, então a frustração com o medo funde-se, e aí você tem esse estado alterado, e aí você vai ter o seu sono prejudicado, a sua alimentação prejudicada, os seus relacionamentos, e aí você tem o que a gente chama de comorbidade, paralelo a isso, uma depressão ou qualquer outro transtorno junto, você tem um cenário muito complexo. Agora, irmão, se existir necessariamente é ter que lidar com o sofrimento, e eu afirmo isso, você sabe muito bem, que existir é ter que tomar decisões, é ter que ser frustrado pelo outro. Então, aonde está, muitas vezes, o grande desafio é como nós estamos permitindo ou não que as nossas crianças, desde cedo, tenham que lidar com isso. Às vezes, nós moramos numa comunidade. Deixa eu dar um exemplo do meu filho e como eu estou aprendendo a lidar com isso também como pai. E são muitas crianças, e crianças com temperamento de jeito diferente, né? E, às vezes, as crianças elas têm as suas diferenças, óbvio, né? Aí começa a chorar, e um bateu no outro, e via de regra, irmãos, eu não pulo na frente do meu filho para resolver tudo. Mas meu filho, ele só tem 3 anos, então eu quero que a partir dos 3 anos ele aprenda aos poucos a lidar com a frustração, com as diferenças, isso faz parte. Eu não vou pular na frente dele para resolver tudo. Eu fico de olho, eu fico observando, eu vou ver o que é excesso, quando for excesso eu entro, eu envolvo um outro pai na história, porque a gente vive em comunidade, são crianças de outros pais, mas se eu toda vez enfiar na frente para resolver alguma coisa para o meu filho, irmãos, eu estou desenvolvendo um prenúncio dele se tornar um adulto ansioso, que não vai saber lidar e administrar com o medo, com a frustração, com a angústia que invade. Então você tem 2 polos. E por fim, a maneira como nós, nesse sentido muito vinculado ao segundo, queremos evitar ou fomos evitados a não viver nenhum tipo de frustração, ou seja, tudo que a criança quer, a gente vai atendendo isso, aparentemente parece nobre, não, mas eu tive uma fase adulta, eu tive uma infância muito difícil, e aí tudo que eu não tive eu vou dar para o meu filho. Isso às vezes é maquiado como um processo de bem-estar ou de saúde, e a gente pode ter, não tão desse processo de não ser frustrado, um impedimento dele ter repertório para lidar com isso. Então perceba que eu dei três possibilidades, mas essa lista é bem maior, sobre como que essa origem vai sendo desenvolvida em mim e você. Se nada é do nada, começa ali, e aí a grande questão é que se começa ali, à medida que você vai existindo, e você se torna um adolescente, depois um adulto, essa dimensão que foi germinada, que foi inserida, vai ter que dialogar com outras coisas, frustrações que vão vindo própria do caminho. E aí o cenário se torna muito complexo, quando a gente fala da origem, né? Bom, a Ana Faela já trouxe um pouquinho disso, deixa eu só trazer aqui também curiosidades, né? Cuidado, irmãos, porque o diagnóstico, ele é um diagnóstico desafiador, como a Ana Faela disse, porque não é como quebrar o braço, é diferente, quebrar o braço é subjetivo, pega um exame e vê que seu osso está rachado, é óbvio o que aconteceu. A gente está falando de coisas extremamente pontuais, e é comum a gente acreditar que, dependendo da maneira como a gente ouve o que a gente está falando aqui, que você tem uma doença. Irmãos, quando se configura a dimensão de um transtorno, necessariamente há muito sofrimento, né? Então, primeiro critério para pensar o diagnóstico em si é o sofrimento. É a maneira como esse adulto agora tem que administrar uma série de coisas e como isso está sendo desafiador para ele, recorrente, aquilo não cessa, né? Então, ela brincando, ela trazendo o exemplo sobre trancar a porta, né? Então, às vezes você pode brincar e dizer assim, acho que eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, que eu gosto de verificar a casa, umas 3 vezes está trancada. Eu também, e eu não tenho transtorno.
Porque não é transtorno, isso é segurança, isso é mania. Via de regra, transtorno causa sofrimento e afeta você e quem está do lado. Um transtorno que eu já vi, por exemplo, na minha época de faculdade, passando por estágio, por exemplo, de limpeza, a pessoa lava a mão até sair sangue. Isso é um transtorno, irmãos, obsessivo-compulsivo, que está dentro da classe maior que a gente chama de transtorno de ansiedade, né? Então, o mais clássico é a ansiedade generalizada, que toma conta do corpo e da mente de uma maneira intensa, né? Você pode ter hoje insônia como um próprio diagnóstico, ou seja, a insônia relativa, aquela insônia que fica episódica em alguns momentos, depois ela fica persistente, né? Você pode estar com o corpo cansado, você pode ter trabalhado o dia inteiro, ou seja, tudo fisiologicamente está predisposto para que você chegue, coloque a cabeça no travesseiro e durma, só que não, quando você tem o diagnóstico, né? Os transtornos de pânico, por exemplo, né, que é, gente, uma sensação iminente de morte, é extremamente invasivo, envolve muito sofrimento. Não é algo que dá para dimensionar humanamente se você não tiver passado por isso. Eu lembro de um paciente que eu tive lá no ambulatório do Borel, que ele dizia que ele tinha a sensação que o teto estava baixando. A mente, ela chega a tal ponto no sofrimento, na mente desse meu paciente, que convenceu ele de que o teto estava baixando, ele seria esmagado. Então, o corpo se prepara para morrer. É disso que a gente está falando, irmãos. Isso vem de um grau de ansiedade não elaborado, não enfrentado, não tratado, que vai invadindo todo o corpo e toda a mente, né? As fobias, os transtornos obsessivos-compulsivos e o estresse pós-traumático, que muitas vezes vem de um evento, de um trauma, de alguma coisa específica, e aquilo fica recorrente, né? E aí, para a gente fechar, que já deu meus 15 minutos, como é que a gente supera isso, né? Eu nem combinei com a Ana Faela, mas vai ter coisas muito semelhantes aqui, né? Principalmente do lado onde eu estou, falando como psicólogo, o primeiro desafio seu é descobrir essa origem. Se eu comecei dizendo que nada é do nada, então da onde surgiu? Agora, descobrir da onde surgiu, não é que vai resolver, no momento que você dá um nome para a origem, não é que resolve o seu problema, mas te dá uma pista, uma orientação de como poder ressignificar as crenças. Via de regra, quando eu digo da infância, a infância são constituídos os conceitos, certo e errado, bom, mal, as crenças que você tem, via de regra, são estruturados nesse momento da infância, né? Se eu descubro, então, em que momento da minha infância, em que relação é essa, o que foi inserido em mim, que hoje é um absoluto, e que eu posso suspender como absoluto, e questionar a maneira como a minha mente está pensando sobre aquilo, aí eu tenho o início de um tratamento. Agora, só um minutinho, irmãos, olha aqui para mim. O óbvio você já superou. A gente não está falando de coisas óbvias. Então, preste bem atenção. Se a gente fala de ansiedade como sofrimento, com certeza, se você sofre, quer dizer que aquela origem não é tão óbvia assim. Então, eu não sou do time que vai dizer assim, para com frescura e levanta e vai embora. Você não vai ouvir falando isso. Porque o sofrimento, ele é tanto que você quer lidar com aquilo. A origem não é óbvia, então pegar e pensar nisso vai ser fundamental. E aí, sem dúvida nenhuma, a minha primeira orientação para você é a contemplativa, é a parte espiritual. Isso é fato, irmão, isso é fato, isso é fato. Sem isso, a conta não fecha. Sem isso, não dá, né? Então, você poder cultivar cada vez mais um relacionamento com Deus vai ser importante. Agora, tem muita gente que cultiva um relacionamento com Deus e parece que não está melhorando. E aí a pessoa, então, se volta com uma culpa incessante, fala assim, meu Deus, eu não tenho fé, eu não consigo, né? E aí, claro, irmãos, é por isso que Deus, de uma maneira maravilhosa, compartilhou sua sabedoria com a ciência, e você tem profissionais e profissionais disponíveis para isso, né? E aí, o exercício físico já foi dito aqui, eu não vou me deter muito nisso, mas o que a gente chama de psicoterapia, né? Sabe o que é interessante? A origem da palavra, da expressão psicoterapia, é a cura pela fala. Você vai ter uma escuta qualificada de um profissional que te ouve e que te ajuda a identificar esse início e, principalmente, a enfrentar isso. Não alguém que vai te dar respostas, né? Mas alguém que vai caminhar com você nesse sentido. E isso, sem dúvida nenhuma, em alguns casos, se faz necessário. Em alguns casos também, e aí eu quero fechar com isso, não é possível fazer esse enfrentamento sem o uso de medicação. O que a gente fala hoje de um
bom tratamento é essa interação entre a terapia e a medicação, ou a psicoterapia e a medicação. Porque a medicação, ela trata o sintoma, mas ela não trata a causa. Se você só tem medicação, fique bem à vontade, você vai ficar a sua vida toda tratando um sintoma, só que o seu organismo vai ficar dependente daquela dose, aquela dose tem que aumentar, daqui a pouco nem a dose mais cavalar daquele medicamento te ajuda, você tem que pegar um outro de última geração, que é mais caro, efeitos colaterais, e aí você começa a viver um ciclo vicioso. Paralelo a isso, seu desafio é a psicoterapia, é poder ter esse apoio de um profissional da área de saúde mental para te ouvir e poder caminhar com você. Se nada é do nada, então vamos atrás de como isso começou e à luz de tudo que Deus tem, né, para a sua vida, como vida abundante mesmo, como ele diz em João 10:10, e que a sua fé e aquilo que você acredita, à luz do que tem disponível aí de profissionais sérios e competentes, possam te ajudar nisso aí. Deus te abençoe. Valeu.